Agora você vai ver como é a produção de mel de abelhas sem ferrão e como elas contribuem para manter o nosso ecossistema. A gente foi conhecer um apiário lá em São Cristóvão. O caminho na reserva do campus em São Cristóvão do Instituto Federal de Sergipe leva ao meliponário das abelhas nativas. Aqui, professores e estudantes de agroecologia criam as abelhas sem ferrão, movidos pela ideia de preservar as espécies. Com o crescimento da criação da abelha apis ou europeia, que é a mais comum, as nativas perderam espaço no decorrer dos tempos. A maior parte da sociedade, ela conhece a abelha africanizada. Então, foi uma abelha que foi introduzida no nosso bioma, né? Ela não é nossa. E essa abelha, por volta de 1850, ela foi trazida pelos padres jesuítas, ela se adaptou muito bem ao Brasil. E os apicultores, eles optam por criar abelha do gênero Apis por conta do seu potencial de produção e esquecem um pouco dessas abelhas nativas, essas abelhas brasileiras que são nossas. Então, quando nós fazemos um trabalho de conservação, que é mostrar para o meliponicultor que ele pode contribuir com o meio ambiente criando essas abelhas e também pode ter uma renda que pode ajudar na sua qualidade de vida, a gente está trabalhando conservação dessas abelhas. No criatório da abelha apis, jamais a gente ficaria assim à vontade, sem a proteção. Mas apesar de serem conhecidas como abelhas sem ferrão, elas têm sim o ferrão, mas é atrofiado e não utilizam como mecanismo de defesa. E elas não têm também aquela toxina que causa dor na hora da picada. Valdir é o responsável técnico do meliponário. Ele explica que o projeto surgiu há um ano depois que se percebeu a necessidade de incentivar a criação das abelhas nativas. Elas têm grande importância para a manutenção dos biomas. Por exemplo, são responsáveis por mais de 70% da polinização da Mata Atlântica. Sem abelhas, nós não vamos ter a diversidade biológica de plantas na Mata Atlântica, porque essas abelhas são responsáveis por 70% a 90% dos processos de polinização. Por causa da alta produtividade do volume de vendas do mel da abelha apis, as nativas acabam ficando à margem da escolha dos apicultores. Mostrar para os meliponicultores que as abelhas sem ferrão também têm um potencial produtivo interessante. Então a gente costuma dizer que a meliponicultura é uma atividade sustentável, porque reúne o social, então ele é capaz de gerar renda para as famílias, é uma atividade produtiva importantíssima de geração de renda. Ele é econômico, porque aí vai fornecer diversos produtos, então o meliponicultor pode estar ganhando dinheiro com a comercialização do mel, com a comercialização de colônias, comercialização de própolis, de cera. E ele também é ambiental, pois esses insetos eles fazem um serviço importantíssimo para o meio ambiente, que é o serviço de polinização. Já é comprovado que o mel das abelhas sem ferrão é medicinal. Isso é um dos fatores para o preço dele ser bem maior. Hoje, o mel de apis produzido, que é um mel muito mais caro para produzir, pois precisa de equipamentos especializados, precisa de casa do mel. Então, existe um custo muito maior embutido, ele vende cerca de 25 a 30 reais. Essa atividade, que não precisa desses equipamentos mais sofisticados, ele é vendido a 150 reais. E além disso, por exemplo, o mel de uruçu, você ainda pode comercializar colmeias de uruçu. Hoje uma colmeia de uruçu é comercializada em torno de 500 reais por colmeia. Existem mais de 120 espécies de abelha nativa em todo o país, mas é possível que existam bem mais. O projeto cria 4 espécies: mandaçaia, uruçu, que está em extinção, iraí e jataí. Observe que cada espécie constrói na colmeia uma entrada diferente. Assim como nas caixas, elas fazem na natureza. A mandaçaia e a uruçu deixam barro na entrada e ainda enfeitam. A jataí faz um canudo de cera. Para conhecer mais o comportamento delas, a equipe adapta um prolongamento na entrada com um tubo. As abelhas, elas trabalham não só externamente na parte de polinização, mas internamente. Então, nós analisamos aqui com que ela entra e com que ela sai. Ela normalmente entra ou com água, ou com néctar, ou pólen, ou resina e barro. Isso pode sair com lixo ou com abelhas mortas que, devido ao trabalho, acabam morrendo dentro da colmeia. Então, elas não ficam com a abelha morta, elas retiram tudo que não for o comum delas, elas
tendem a tirar. Não é difícil cultivar. Com as caixas é possível se obter um mel com higiene e facilidade de ser recolhido. Aqui elas se organizam na forma natural. Quando encontramos na natureza, elas se encontram em troncos de árvores. Árvores velhas, mortas, que algum inseto fez o buraco e dali originou um oco. É ali onde elas fazem o ninho, onde elas nidificam. E normalmente esses ninhos, esses buracos, eles são grandes. Então elas limitam o buraco para ter uma maior proteção, uma maior eficiência em relação à manutenção da temperatura. E é daí exatamente que elas perderam o ferrão. Na evolução, como elas foram se adaptando a óculos de árvore, elas acabaram perdendo a capacidade de ferroar, porque acabou sendo desnecessário. Os predadores não conseguiam atacar e com a evolução elas perderam essa capacidade. Já no manejo racional, existe um modelo de caixa que é o modelo do INPA, que é o Instituto de Pesquisas Agropecuárias da Amazônia. Esse modelo ele foi ajustado exatamente para as necessidades da abelha. Cada abelha nativa ela tem um tamanho padrão de caixa. E o da abelha uruçu são essas dimensões. E aqui foi desenvolvido um modelo que facilite não só o desenvolvimento da colmeia, mas também a questão do manejo, divisão, coleta de mel. Depois de muito observar, conseguimos ver a rainha, a líder da colônia. Ela tem o abdômen maior que o das outras. Toda colônia ela tem apenas uma rainha. Pode ter algumas princesas, mas isso só de acordo com o desenvolvimento da colmeia. Quando a colmeia está forte, acaba se desenvolvendo uma princesa para dividir a família. Mas em uma colônia existe apenas uma rainha que ela faz o trabalho da postura e da manutenção da ordem da família. Ela é quem distribui o feromônio para dizer quem é que vai fazer determinadas atividades. A experiência encanta estudantes de diferentes cursos do IFS em São Cristóvão e mais ainda quem participa diretamente do projeto. A minha experiência nesse projeto está sendo muito gratificante, né? Porque, de uma certa forma, é um trabalho que contribui com a natureza. E desse projeto também vai gerar o meu TCC, que é trabalho de final de curso, com relação à agroecologia. Então, estar contribuindo com a natureza, para mim, é de grande importância estar trabalhando nesse projeto. O que todos aqui esperam é que o trabalho tenha resultados positivos nos anos seguintes. O meio ambiente vai agradecer.